A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 22. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É com muita alegria que vamos estudar Efésios mais uma vez. Temos uma playlist sobre a carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo, palavra por palavra, desde o primeiro versículo até o último, todos os capítulos desta carta. Foi muito significativo, foi muito importante quando a gente fez esse estudo. Foi um mês inteiro estudando Efésios. Então agora, o que eu me proponho a fazer é, como eu digo, dar uma notícia. Nós vamos estudar todo o capítulo em um vídeo. Então, se tu quer profundidade, vai na playlist, nas playlists e procura a série Efésios, que inclusive muitos dos vídeos em alta são de Efésios, porque essa é uma carta muito importante para a igreja, uma carta doutrinária, uma carta de fundamentos. Como eu já falei, vocês podem buscar mais conteúdo e mais detalhes nessa série. Hoje eu vou resumir e ser bem objetiva. Um dos assuntos principais da carta de Efésios, dessa carta paulina, do apóstolo Paulo, é a unidade da igreja. É a graça de Deus derramada na igreja. Quando eu recebo o Senhor Jesus, isso me permite participar do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E essa participação deve ser para somar, para multiplicar, para abençoar. E para que isso ocorra na igreja, nós precisamos de unidade. E vimos que unidade é tu ser unânime, é tu falar a mesma voz, tu ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, ser unido de alma, ser unido de afeto. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco na igreja, porque nós nos tornamos irmãos e irmãs, nós fazemos parte da família da fé. Esse é o ideal, esse é o sonho, o planejamento, o projeto de Deus. Para isso Cristo morreu, para nos unir. Mas sabemos que pessoas são feridas, traumatizadas, e por isso elas ferem e traumatizam. Pessoas são pecadoras e por isso elas pecam, inclusive na igreja. E por isso Paulo escreve cartas, por isso Paulo ensina, por isso Paulo mostra que quando um irmão está machucando, ferindo, ofendendo outro irmão, ou uma irmã está ofendendo, ferindo, machucando uma outra irmã, isso não é de Deus, isso não é da igreja, isso não é próprio de pessoas nascidas, renascidas em Cristo. Então, a gente vai ver que a unidade da igreja muitas vezes é abalada por questões pessoais. Pessoas que têm muita raiva, pessoas que têm muito rancor, muita amargura, muita revolta, um passado doloroso, um passado pecaminoso, uma história de vida, uma história familiar pesada, e ela se converte e ela precisa de cura nas suas emoções, nos seus sentimentos, na forma até de ver as outras pessoas. E aí elas pensam que elas vão se converter, que quando elas levantarem lá do batismo,
É que depende, no meu tempo falava batistério, mas hoje em dia é piscina, é tanque, e aí, né? A pessoa morreu para os seus pecados e ressurgiu em Cristo, renasceu uma nova pessoa. Mas e as coisas que ela viveu? Ela vai ter uma amnésia ou ela vai precisar ressignificar, liberar perdão, pedir perdão, deixar o velho homem, deixar a velha mulher, deixar o Adão, deixar a Eva para trás? O que a gente vai ter que fazer? Nós temos que ser renovados, transformados, corpo, alma e espírito. Então, tudo isso é só para falar de que a unidade da igreja e na igreja é abalada pelos relacionamentos. E eu vou dizer, tolo, ingênuo, despreparado é o líder religioso que ignora essas questões. Porque eu vou te falar, nem tudo é pecado, mas uma ferida que não for cicatrizada, que não for limpa, e entrar ali um vírus, uma bactéria, uma sujeira, qualquer coisa, aquilo vira uma infecção e pode causar morte. Na Idade Média, as pessoas morriam porque não lavavam as mãos. E não é à toa que o Senhor Jesus falou, né? De que adianta limpar por fora se por dentro está tudo sujo? Ou como Davi perguntou, quem que vai habitar no Monte Santo? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Então nós precisamos curar o nosso coração, nós precisamos curar nossos relacionamentos, nós precisamos perdoar nossos pais, perdoar nossos irmãos, perdoar tudo que aconteceu na nossa vida para poder viver com outros irmãos e irmãs, para que a unidade da igreja não seja prejudicada por isso, porque Deus nos deu sabedoria, entendimento, discernimento, ciência para tratar com essas questões. Outro assunto muito importante de Efésios, né, não menos importante do que a unidade da igreja e o relacionamento, é que Cristo reconciliou em si todas as coisas. Tudo só faz sentido, tudo só experimenta plenitude em Cristo, no Senhor Jesus. E Paulo, ele explica isso, ele apresenta, ele demonstra o papel fundamental do Senhor Jesus para reconciliar em si todas as coisas. Eu penso que os 12 apóstolos, ali já havia essa reconciliação. O próprio Senhor Jesus já estava buscando nos mostrar como é importante essa harmonia, essa reconciliação, essa concórdia, essa união, essa unidade, esse amor. Essa reconciliação é em todas as coisas. Então, passa pelas pessoas em primeiro lugar, sim, passa pelas dimensões da própria pessoa, mas também por pai, mãe, família, natureza, criação, a própria palavra, enfim. Efésios é completo, é demais, é muito forte. O que eu posso falar para vocês, assim, de uma forma resumida, sobre a carta de Paulo aos Efésios? De que foi escrita mais ou menos 62 depois de Cristo. Paulo já estava preso em Roma, e ele dava notícias, né, da sua condição para as igrejas, para os irmãos que o amavam e que oravam por ele. Então, ele menciona na carta de Efésios 3 vezes sobre as suas cadeias, suas algemas, suas prisões. Depende de como está na tua Bíblia. E ele não tinha um problema para tratar especificamente com Efésios, porque nós vimos que essa igreja foi muito elogiada por Paulo e muito amada e amorosa. Eu fico falando, a gente viu porque tá aí no YouTube, né? Vocês podem acessar, pode parar esse lá, voltar, enfim. Depende do tempo, né? Tô com tempo de assistir vários vídeos,
Não, vou assistir só um, só dois, então tu gerencia isso. Mas o que tu não entender, tu entende lá na série, tá bom? E aí tu vê que Efésios, diferente de Coríntios, que a gente viu há pouco, de Gálatas, que tinha uma questão. É quando tu escreve uma carta para dizer assim, bah, tem um problema muito sério, nós temos que resolver isso. Ou, vamos sentar e vamos conversar porque tem uma coisa que não tá dando certo. Efésios não tem. Ele trata de questões da igreja, questões doutrinárias, questões teológicas, questões de relacionamento, a questão da unidade. Toda igreja que quer prosperar, que quer cumprir o seu papel. Tá muito quente aqui, tá? Muito quente aqui no Rio Grande do Sul, muito quente aqui em Porto Alegre. A gente precisa caminhar junto. Na igreja, tu não pode andar para um lado e o irmão para o outro. Tu não pode seguir a cabeça e os pés para o outro lado. Não, é um corpo que trabalha unido. Então, Paulo fala isso para Efésios, mas todas as igrejas precisam trabalhar unidas. O que mais que eu posso dizer? O que tinha na volta, né? O contexto histórico, cultural de Éfeso, da cidade Éfeso. Era uma cidade portuária, muita gente entrando, muita gente saindo, e havia muita idolatria. No caso, a deusa, a divindade Diana, tá? E tinha um templo. E tem uma história bem séria que nós estudamos em Atos. O povo era... Como é que eu posso falar isso? Dedicado a Diana? Acho que dá pra falar assim, né? Que tem uma situação de que eles ficaram gritando por horas, né? Salve Diana dos Efésios. Então, assim, ó, havia, sim, uma questão muito séria de idolatria. Tá? Valeu esse resuminho? Então, vamos para o capítulo 2 de Efésios. Ele lhes deu vida. Ele quem? O Senhor Jesus nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então significa, eu não tinha vida para ver que ele estava me dando vida. Morrendo por mim, fazendo algo por mim. Porque eu estava morta nas minhas transgressões e nos meus pecados. Não sei como está na tua Bíblia, mas esse versículo falava... Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui fala transgressões. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos nós temos um passado. Ah, mas eu nasci na igreja, ah, meu pai era cristão, ah, eu fiz isso. Todos nós temos pecados e temos do que nos arrepender, do que nos entristecer e do que nos envergonhar. E eu acho lindo quando Paulo diz assim, ó, vocês andaram noutro tempo. E isso, ó, já me emociono, porque no outro tempo, é tipo assim, ó, lá longe, num tempo muito distante, no passado, numa época que já acabou. É assim que eu interpreto quando ele diz isso. Vocês andaram noutro tempo. Por quê? Porque nós morremos para aquela pessoa e nascemos em Cristo. Porque o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. Porque ele colocou os pecados, os nossos pecados, nas profundezas do mar, do esquecimento. Ele apagou, ele limpou. Então, isso não é para tu sofrer, não é para tu ficar mal. Não, já acabou. Jesus me deu vida, me deu salvação. E aí ele fala que isso que tu viveu, que na verdade morreu, é por causa do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, sim, nós somos tentados e nós cedemos às tentações. E mesmo que tu não tenha consciência, muitas vezes, isso está no ar, quer dizer, isso está na cultura, isso está no sistema, isso está no mundo. E nós somos influenciados pelo mundo, pela cultura, por tudo
que nós vivemos desde o parto. E eu posso dizer também até na vida uterina. Tem muitas coisas. Tem pessoas que são rejeitadas na barriga, no ventre materno. Tem pessoas que vêm já com sequelas. Porque tem pais e mães que são tudo, menos pais e mães. Eles não querem aquele bebê, eles não querem aquele filho. Mas a vontade de Deus prevalece e a criança nasce. Mas sim, já nasce ferida, já nasce lutando, já nasce em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe, é o que a palavra de Deus diz. Nós já temos isso. Então, esse espírito atua no mundo. E quando tu não é de Jesus, quando tu não é de Deus, ele atua em ti. E tu pode ser um instrumento, uma ferramenta para machucar e ferir teus filhos, tua esposa, teu esposo, teus pais, teus amigos, teus vizinhos, teus funcionários. Entende? Esse espírito atua nos filhos da desobediência. Nós somos feitos, criados, projetados para estar em comunhão com o Pai. Quando o pecado age, o que acontece conosco? Nós nos tornamos filhos rebeldes, né? Desobedientes, que não amam o Pai. E isso permite que o inimigo atue nas nossas vidas. Porque tu não respeita, tu não honra, tu não adora a Deus. Então, o príncipe da potestade do ar, esse espírito atua fazendo com que homens e mulheres sejam desobedientes. Entre eles também nós todos andamos no passado. Ó, de novo, no passado, gente, já passou. Eis que tudo se fez novo. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, olha só, filhos da desobediência e filhos da ira. Pensa que combinação explosiva, que coisa demoníaca. Tu ser gerado na ira e gerado na desobediência. Porque o que quer dizer filhos da ira, filhos da desobediência? Quer dizer que tu tá entregue à tua carne, tu tá entregue ao inimigo, tu tá entregue às tuas paixões, tu tá entregue à tua, como ele diz ali, ó, a tua natureza, aos teus pensamentos, a quem tu é. E nós fomos assim. Nós éramos assim, no passado, em outro tempo. Agora não. Agora a gente é filho de Deus, filho amado, estamos na luz. Quem nos dirige, nos aconselha, nos ensina é o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, ó, nós éramos assim como as pessoas são, como os demais. Então quando tu tá te comportando igual às outras pessoas, acende uma luzinha. Ué, mas tu não é de Deus? Tu não é cristã? Como é que tu reage do mesmo jeito que as outras pessoas? Por que tu age sempre humanamente, carnalmente e não espiritualmente? Por que tu carrega no teu coração tanto rancor, tanta revolta? É de pensar. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A própria vida nos deu vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida nos deu vida. A vida permitiu que nós revivêssemos. Nós estávamos mortos e recebemos a vida.
pela graça vocês são salvos. O que quer dizer pela graça vocês são salvos? De que isso não depende de mim, de nada que eu venha a fazer. Isso é mérito exclusivo do Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim. E ele nos ressuscitou. E olha que coisa mais linda, que isso é muito importante. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se tu tá nas regiões celestiais, se tu é do céu, por que tu dá tanto valor para as coisas da terra e para as pessoas? Se tu já está sentado com Cristo. Tu consegue entender isso? Tu é um ser espiritual, celestial, regenerado, nascido em Cristo. E Deus, em Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo poder, potestade, principado, pecado, tentação, tudo. Nós estamos acima, nós somos do alto. Mas isso é fé, tu tem que crer, tu tem que acreditar, porque aqui tu acabou de ler. Jesus ressuscitou e já nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu já dei tudo para vocês. Em Cristo nós temos tudo do que precisávamos e do que precisamos e do que precisaremos. Nós somos tudo em Cristo. 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse aqui é um ponto que, olha, eu falo aqui no YouTube, eu falo aqui no canal. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem do que eu faço de bom, do que eu faço de errado, não. Isso é mérito do Senhor Jesus. Não vem de obras, para que ninguém diga, ó, eu fiz 10, e o outro diz, eu só fiz 1. Não, a salvação é mediante a graça. 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Vimos isso um pouco em Gálatas, né? De que havia essa marca dos judeus, que era a circuncisão, uma aliança que Deus fez com Abraão e com o povo judeu, israelita, que ainda é feita até hoje, mas em Cristo a nossa circuncisão é espiritual, é do coração. 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o que ele está dizendo? Os gentios não tinham acesso ao Pai. A salvação era para os judeus. O Senhor Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e venceu a morte, todos tiveram acesso. O véu se rasgou de alto a baixo. A parede que separava não separa mais. O muro foi derrubado, não existe mais. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós, gentios, estávamos longe, agora estamos próximos. Porque Ele é a nossa paz.
De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Éramos inimigos de Deus, inimigos de Cristo, inimigos da cruz. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque tu não vai ser salvo cumprindo a lei, porque tu não vai cumprir a lei, tu não vai conseguir. E se tu cair em um, tu vai ser condenado por todos. Para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha isso. De estranho, de inimigo, tu é membro da família de Deus. Tu é concidadão dos santos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, tu quer construir a tua vida, tu quer construir a tua casa, tu quer construir a tua família, tu quer construir um futuro, tu tem que ter um alicerce firme, um fundamento forte. E qual é este fundamento? O Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Então, olha o que ele diz aqui, Vocês estão sendo edificados junto com os outros. Não é o que eu falei para vocês? Da unidade da igreja, da família dos santos, da família da fé, da família dos fiéis. Nós crescemos e somos edificados, e os nossos irmãos também. Nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, membros do corpo de Cristo. O que nós aprendemos hoje, neste capítulo 2 de Efésios? Nós precisamos entender a unidade da igreja. Nós precisamos entender que somos membros uns dos outros. Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre procuro colocar a tradução mais antiga no final, porque às vezes tu tá tão acostumado com aquela versão, né? Só que eu não estou usando. E aí no final aparece a versão antiga. E aqui tá um baita de um exemplo. Ó, que eu falei, delitos e pecados. Não sei, na tua Bíblia tá escrito delitos e pecados? Então, quando a gente pensa em delitos, a gente pensa em crimes, em infração. E a nova tradução, ou a tradução que eu tô usando, fala transgressões. O que quer dizer isso? E tinha pessoas que estavam mortas em coisas, vamos dizer, moralmente condenáveis. E outras em coisas gravíssimas, que a própria lei, né, vigente, dizia que aquilo era um delito, era um crime. Então, Cristo nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Essa é a natureza. A ira é a natureza humana vindo à tona. Não é o Espírito Santo. Nosso espírito é um espírito manso, humilde, com domínio próprio, com equilíbrio, com moderação. Com poder, mas com moderação. Então, tu tá sempre irado, sempre furioso, sempre de mal com a vida, não é o Espírito Santo que tá te controlando. Ele, quem? Jesus, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, ele nos deu vida juntamente com Cristo, quer dizer, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva, é presente, é graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, e por ele temos acesso ao Pai, e somos família de Deus, membros uns dos outros.